Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 6/12. 6 não, 8, né? 6, foi sexta-feira. Ontem a gente não gravou. Vamos fazer um trabalho de evangelismo, evangelização nos lares, nas casas, nas famílias, dar o apoio, assistência espiritual, aconselhamento. Mas hoje, 8, um dia muito importante, especial, dia da Bíblia, tá bom? Para você que não sabia, comemore dia 8 de dezembro, a sua igreja, o seu ministério, na sua casa, com a sua família, onde você estiver, lembra da palavra de Deus. Medita nela dia e noite, como diz o Salmos 1, tá bom? Meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Salmos 1, 2. Hoje, 8/12 de dezembro, né? 2024. Então, vamos falar hoje sobre uma pequena, breve, rápida introdução da Bíblia, ou introdução bíblica aqui na matéria, na disciplina de teologia, chama Bibliologia. Então, vamos ver aqui pela Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Vamos iniciar com o texto bíblico base, da chave, segunda epístola, segunda carta do apóstolo São Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor, capítulo 2, né? Ou capítulo 4, segunda carta. Capítulo 2 mesmo, né? Capítulo 2, segunda carta, Timóteo, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Capítulo 3, irmão, desculpa, tá? Capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16, né? Você grava esse versículo no teu coração, que é muito importante. Grava ele como nós gravamos João 3,16, né? Que é um versículo chave, básico, todo mundo sabe, né? De evangelização, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, né? Ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem João 3,16? Aí você grava Timóteo 3,16, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Então lembra de João 3, aí lembra Timóteo 3,16. Toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, toda a Palavra de Deus é inspirada por Deus e útil, ela é de utilidade, ela serve para o ensino, para o estudo, né? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O versículo 17, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, quer dizer, capacitado, né? Pronto, preparado. No mesmo, deixa eu ver aqui, veja a primeira carta agora, a gente estava na segunda, né? De Timóteo. Veja a primeira carta. Primeira carta. Não, segunda carta ainda. Segunda carta a Timóteo. Mesma carta, viu? Só muda o capítulo e o versículo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A gente estava em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Agora, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tá bom? Palavra do Espírito, né? Como um bom soldado de Cristo, sabendo manejar, né? Lutar, se defender, né? A defesa da fé, que na teologia chama apologética, essa matéria, essa disciplina. E também nós sabemos que nós temos que ter
esse preparo, né? Porque senão a gente não vai se apresentar diante de Deus aprovado, né? E não queremos ser reprovados, não queremos ser um servo inútil, né? Um servo infiel, mau e negligente, sem saber usar os dons, os talentos, né? As armaduras de Deus, entendeu? Sem produzir frutos do Espírito Santo, frutos dignos de arrependimento. Então a palavra de Deus nos ensina tudo isso. A palavra de Deus nos dá condição e capacitação para tudo isso e muito mais. Porque Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que pensamos, pedimos ou desejamos. Então vou deixar esses 2 versículos como base bíblica, né? Como chave, tá bom? Mas a Bíblia também fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Lá em Isaías, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designé. Então, essa é a palavra de Deus. Então nós não podemos deixar ela em segundo plano. Não podemos esquecê-la nunca, jamais. Deixar para trás. Porque ela é sempre a primeira. Sempre atual. Sempre perfeita. Inerrante. Edificante. Palavra que nos alimenta, sustenta, como disse Jesus em Mateus 4:4, na tentação do deserto. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora eu quero ler um livro muito bom de teologia. Antes eu quero dizer que nós temos um curso nosso próprio, né, que Deus nos deu. Já ministramos em várias igrejas, que se chama OPA, PR, Obreiro Pentecostal Aprovado por Excelência. Então que você seja essa pessoa, esse obreiro, aprovado por Deus por excelência. Porque existe a excelência da palavra de Deus, né? A excelência da lei do Senhor, lá em Salmo 119. Existe a excelência da pessoa e da obra de Cristo, lá em Filipenses, Colossenses. Existe lá em Gênesis a excelência da criação, da obra de Deus, né? E você é excelente, nós somos a excelência da criação, da obra de Deus, obra de suas mãos, ovelha seu passo, como diz Salmo 100, imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? Como diz Gênesis 1:26. Então vamos conhecer mais de Deus, mais da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é a nossa bússola, né? O nosso manual, nossa regra de prática, de fé. Tá bom? Então vamos ter ela como razão principal do nosso viver. Sem ela não podemos viver. É o nosso alimento espiritual, é a nossa fonte de vida. Por ela conhecemos Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a graça, a misericórdia, o amor, a fé, a esperança, os talentos, os dons, os ministérios, né? O revestimento da armadura de Deus. Conhecemos tudo, né? De Gênesis a Apocalipse. Eu quero ler agora o livro, como eu falei, de teologia. Vamos dar a introdução bíblica, né? Hoje é dia da Bíblia. É um curso básico de teologia que você querendo inscrever no nosso curso, tá bom? Fala conosco no 87-981-2697-86. Nós temos o curso básico de teologia, temos o curso médio de teologia, temos o curso bacharel, todos a nível avançado, tá? Temos o curso completo de capelão, capelania nas 10 áreas.
tanto para homem como para mulher, né? Ser capelão ou capelã, juiz de paz eclesiástico, obreiro, aprovado e gestão de liderança cristã, o grego e o hebraico. Então, o Gideão, o grupo Gideão Internacional, de ensino alfa e ômega, teologia avançada, tá bom? Nós somos diretores e professores dessa escola. Então, confissão, depois a gente vai ver confissão de fé também, se der tempo, e vamos ver também para um bom aproveitamento do estudo, tá bom? Já que vamos trabalhar, né? Estamos trabalhando nessa área de estudo, de ensino, de cursos bíblicos, ministeriais e teológicos. Mas vamos para a introdução da Bíblia. Hoje, mais uma vez, repito, comemoração especial, homenagem ao dia da Bíblia, da Palavra de Deus. Que dia maravilhoso, irmão, que alegria. À noite na igreja vamos falar sobre Bíblia Sagrada, livro dos livros. Fechada é o livro dos livros, livro sagrado, o mais lido, mais vendido, mais antigo, mais moderno, atual, mais do que o jornal de hoje, entendeu? Nossa bússola, nosso mapa, nosso manual, é tudo para nós. Sem ela nós não vivemos, porque ela nos alimenta, nos sustenta, nos esclarece, ilumina a lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Então fala sobre a Bíblia hoje na tua igreja, todo dia na verdade, né? Todo dia é dia do Senhor. Introdução sobre a Bíblia, introdução bíblica ou bibliologia na matéria disciplina de teologia. Quem é o autor da Bíblia? Uma pergunta. O que é a Bíblia? Duas perguntas. Vamos responder. É a palavra de Deus dirigida à humanidade, contendo o resumo da sua vontade para a salvação dos pecadores. Há necessidade de se ter uma visão ampla acerca desse livro para se adquirir facilidade no seu manuseio. Essa disciplina contribui fortemente para o alcance desse objetivo. A introdução bíblica é o estudo auxiliar e introdutório acerca da Bíblia como livro. Analisa a história da Bíblia, manuseio eficiente e prático, estrutura interna, informações sobre originais, manuscritos, história, traduções, versões, preservação, conteúdo espiritual e tudo mais que diga respeito a ela. E tudo que mais que diga respeito a ela como o livro de Deus, livro sagrado, né? Por excelência para aplicação passiva e ativa. E ela aberta é a boca de Deus falando para nós. Tem como objetivo principal ajudar o aluno a crescer na intimidade com a Bíblia, em sua leitura, análise, compreensão, interpretação e aplicação. Esse é, portanto, o tema inicial do curso. Isso, aliás, representa um estudo além desse livro, pois abrange muitas disciplinas afins não inseridas nas páginas que seguem. Porém, esse conteúdo visa colaborar com um estudante zeloso da Palavra de Deus. Ajuda, evidentemente, para que ocorra o melhor uso teórico e prático e levando o leitor a conhecer mais profundamente os vários assuntos contidos na Bíblia e a respeito dela para facilitar a leitura. Estudo e pesquisa durante o curso e nas atividades ministeriais. Quando é estudada separadamente, é matéria e recebe o nome de introdução bíblica. Essa que estamos fazendo agora. Se todavia for incluída na teologia sistemática, o que muitos escritores e escolas o fazem é chamada bibliologia, como já falamos, e tem a carga horária reduzida porque normalmente são aglutinadas ou acrescentadas 2 ou 3 disciplinas para formar uma matéria. É por isso que se vê teologia sistemática 1, teologia sistemática 2, religiões e seitas 1, religiões e seitas 2, e assim também com outras disciplinas. Inclui também a sequência histórica da Bíblia e do povo de Deus, cronologia bíblica interna, auxílio externo ao estudo da Bíblia, inspiração plenária, história geral do livro de Deus, as dispensações e alianças de Deus, dificuldades, informações sobre geografia bíblica, usos e costumes, arqueologia, ciência da Bíblia e outros temas afins, não mencionados aqui. Então vamos ver agora capítulo 1, capítulo 1, estrutura interna da Bíblia. A Bíblia se divide em duas partes principais, Antigo
Testamento, AT, Antigo Testamento, e Novo Testamento, NT, Novo Testamento. Ler, analisar, compreender, interpretar essas duas partes e a relação entre elas são tarefas imprescindíveis para o estudante da Bíblia. Capítulo 1, versículo 1 aqui da estrutura do Antigo Testamento. Nas escrituras hebraicas, há somente 24 livros com apenas 3 divisões. A lei, Torá, 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os profetas, o Nebim, 8 livros. Primeiro, Josué, Juízes, Samuel, Reis. Últimos, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Os escritos, ou a geografa, Ketubim, 11 livros, Salmos, Provérbios, Jó, Canto dos Cantos, Ruth, Lamentações, Jeremias, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias, os 2, um só. Crônicas. Nas edições católicas, o Antigo Testamento se compõe de 46 livros, porque inclui 7 apócrifos, que são tidos como que não são canônicos, sagrados, santos, e 3 divisões. Vamos ver isso mais na frente. Livros históricos, 21 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Reis, 2 Reis, 3 Reis, 4 Reis, 1 Paralipomenos, 2 Paralipomenos. Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Livros didáticos, doutrinas e morais. 7 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Canto dos Cantos, Sabedoria, Eclesiástico. Livro profeta, 18 livros, profetas maiores, 6 livros, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, profeta menores, 12 livros, igual à divisão da Bíblia evangélica. Oséias, Joel, Amós, Abdias, Obadias, né? É a mesma coisa. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Nas edições evangélicas, o Antigo Testamento contém 39 livros no AT, Antigo Testamento. Não inclui os 7 apócrifos, que não são tidos como canônicos, santos, sagrados. O mesmo conteúdo da Bíblia hebraica e 4 divisões. A lei ou Pentateuco. Ou a Torá, né? 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. História ou livros históricos, 12 livros. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Poesia ou profético, 5 livros. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Profecia ou profético, 17 livros. Profetas maiores, 5 livros. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Profetas menores, 12 livros. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. As expressões maiores ou menores, ou maiores e menores, se referem ao tamanho dos livros e à extensão do ministério de cada profeta, mas nada tem a ver, ou nada tem que ver com a autenticidade da mensagem, pois todos os 17 profetas, ou melhor, 16, né, profetas literários que escreveram suas profecias foram igualmente inspirados pelo Espírito Santo para escrever suas profecias e pregar com autoridade, com poder de Deus. Capítulo 1, versículo 2 aqui, estrutura do Novo Testamento. As escrituras hebraicas, a Bíblia dos judeus, não contém o Novo Testamento, somente o Antigo, porque eles não acreditam que Jesus Cristo, o filho de Maria de Nazaré, que nasceu em Belém, seja o Messias prometido a Israel. Por causa disso, continuam esperando a chegada do Messias divino para restaurar o trono de Davi e reinar sobre eles eternamente. O NT, o Novo Testamento, nas várias edições cristãs, tem 27 livros. O Novo Testamento, né, de Jesus, a Nova Aliança, tem 27 livros, divididos em 4 grupos, em quase todas as edições não judaicas, conforme a Vulgata, a mais antiga das que chegaram até nós. Biografia, Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. História da igreja. Primeiro vem Atos dos Apóstolos, Epístolas, Cartas ou Doutrinas, 21, 9 eclesiásticas enviadas que são para a igreja, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. 4 individuais enviadas às pessoas, né, aos pastores, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. 1 aos cristãos hebreus, aos hebreus, cartas gerais, universais ou católicas. Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. A carta aos hebreus pode ser incluída entre as
gerais, porque a epístola não é enviada a uma igreja nem a um indivíduo, e sim aos cristãos oriundos do judaísmo. Profecia ou revelação, um livro, Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 1, versículo 3, aqui livro da Bíblia evangélica. O Antigo Testamento possui 39 livros, sendo eles Pentateuco, 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Históricos, 12 livros, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Poético, livro Poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Profetas maiores, 17. Na verdade, maiores e menores, né? Porque menores são 5 e maiores são 12. Maiores, 5. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Menores, 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento possui 27 livros, conforme a lista a seguir. Evangelhos são 4, a gente já viu isso, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. História da Igreja, Atos e Apóstolos, é uma. Atos dos Apóstolos. Epístolas apostólicas, 21, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Revelação de Jesus Cristo, só uma carta ao Apocalipse. Último livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 1, versículo 4, relação entre o Antigo AT e o Novo Testamento NT. O Antigo Testamento, AT, é a Bíblia hebraica do Pai para os judeus. O Novo Testamento é a Bíblia grega de Cristo para a igreja. É necessário tomar 2 cuidados especiais em relação a isso. Primeiro, não aplicar o Antigo Testamento à igreja de forma indevida. Segundo, não desprezar a mensagem divina contida no Antigo Testamento, pois ele dá base hermenêutica de interpretação, né, ou para interpretação do Novo Testamento e aplicação correta nas vidas dos salvos. Em regra geral, o Antigo Testamento não foi dirigido à igreja, mas a Israel, no caso o povo de Deus, né? Porém, é necessário saber que no Antigo Testamento existem 2 tipos de mensagens que devem ser consideradas pela igreja como a palavra de Deus dirigida também para si. Primeiro, as profecias messiânicas, falando sobre a pessoa de Jesus, o Messias. Segundo, todos os textos que estejam repetidos no Novo Testamento, confirmando, né? Referências cruzadas. Logo, ter cuidado quanto a isso é importante e indispensável. Enquanto o Antigo Testamento é original, o Novo Testamento é derivado do Antigo Testamento no que diz respeito à interpretação. A revelação divina contida no Novo Testamento é continuação da mesma revelação contida no Antigo Testamento, com a diferença de tratar diretamente da nova aliança, o Novo Testamento, né? A vinda de Cristo, do Messias. Palavras como salvação, perdão, expiação, sacrifício, sacerdócio, ministério e outras não podem ser entendidas corretamente só no Novo Testamento, mas depende da visão dada pelo Antigo Testamento. Não se pode compreender bem o Novo Testamento sem estudar o Antigo Testamento. Não é possível interpretar o Novo Testamento corretamente sem buscar as raízes do sentido no Antigo Testamento. Então, vamos ficar por aqui para o nosso vídeo não ficar muito extenso, muito longo. Não queremos nos alongar, sem muitas delongas. Já explicamos aqui um pouco sobre a Bíblia, né? Na introdução bíblica, é apenas uma introdução, tem muito mais. A Bíblia é infinita, é eterna, é a palavra de Deus, tá bom? Passará os céus e a terra, porém ela não passará. Bíblia Sagrada, a qual nós amamos de coração, né? Para coração. Então, que essa palavra, essa sagrada palavra, sagrado livro, sagrada escritura, livro de Deus, palavra de Deus abençoada, para nós, irmão, é uma grande, imensa alegria, honra, privilégio tê-la, poder ler, ouvir, entender, compreender, aceitar e agradecer a Deus e a tantos homens de Deus, profetas, apóstolos, discípulos, que fizeram com que, com tanto esforço, sacrifício, perderam até a vida, deram a sua vida para que hoje ela esteja em nossas mãos. É um grande privilégio, uma grande honra, uma grande alegria.
é muito satisfatório. E a gente fica muito grato a Deus e aos homens de Deus dos passados, do Antigo e Novo Testamento, profetas, homens que vieram antes de nós. Porque no nosso país, o Brasil, nós temos o privilégio de poder tê-la em todas as formas, né? Em aplicativos de celular, em todo jeito, no papel escrita, em áudio. E tem países, irmãos, que não têm esse privilégio. Países comunistas, países que não permitem que entre Bíblia, que entre aplicativo da Bíblia no celular, que prendem, que perseguem, que matam quem está lendo a Bíblia, quem está ouvindo, quem está examinando, estudando, conhecendo, pregando, vivendo a Bíblia. Então, irmão, aproveita a oportunidade, o privilégio, a honra, a alegria, o tempo de você poder ler a Bíblia, ouvir, guardar, praticar, pregar, viver. Porque nós não sabemos o dia da manhã, não sabemos se vai vir perseguições, como nesses outros países da Ásia e tantos outros países que não são países cristãos, são países muçulmanos, né? De outras religiões, islamismo. Então, nosso Brasil é um país cristão, um país que tem milhares, milhões de evangélicos, outras raízes cristãs que não são evangélicos, mas nosso país é um país de mais cristão do que outras religiões que não são cristãs. Entendeu? Então, bem-aventurados somos nós, os que não viram, mas creram. Estamos vendo aqui a nossa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que nos dá todo o conhecimento, irmão, de Deus, dos dons, dos talentos, do ministério, da igreja, do passado, do presente, do futuro, de Gênesis, Apocalipse. Então, que hoje, amanhã e sempre vamos comemorar, homenagear a Bíblia Sagrada, amar de coração para coração, guardar ela, como diz o Salmo 119, a excelência da lei divina, da lei do Senhor, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Você sabia que o Salmo 119 são divididos em 8 blocos, né? Por 22 letras, o nome das 22 letras do alfabeto hebraico, de Aleph até a primeira, até a última, de Aleph até Tal. Então, leia o Salmo 119, leia todos os salmos, leia toda a Bíblia, que são 150 salmos, de Gênesis, Apocalipse. Conheça, examine, medite, de dia e de noite, como diz o Salmo primeiro. Mas vamos ler o Salmo 119, alguns versículos, né? E são 176 versículos, o maior salmo, acredito que não vai dar tempo. Mas aproveita a ler, tá bom? Hoje, amanhã e sempre na tua casa, na tua igreja, no ministério, na escola bíblica dominical, que hoje é um EBD. Hoje eu tirei esse domingo para fazer EBD, porque geralmente as EBD são a escola bíblica dominical, são no domingo pela manhã. E hoje estamos aqui no domingo pela manhã, tá bom? Dia 8 de dezembro de 2024, dia da Bíblia, comemoração, homenagem ao dia da Bíblia. Então vamos ler o Salmo 109, que fala sobre a excelência da lei divina, a excelência da lei do Senhor, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, né?
Salmos 1:2 diz: bem-aventurado aquele que o nosso prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? Lei de Deus, mandamento, preceitos, princípio, palavra de Deus. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os seus passos, os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desamparar. Não me desampares. Não me desampares jamais. Agora, isso é o versículo do 1 até o 8, foi Aleph, né? A primeira letra do alfabeto hebraico, né? O nome da letra, Aleph. Agora, no versículo 9 já vem o Bet, a segunda letra, que é do 1 ao 22, as divisões de 8 em 8 versículos, Salmo 119. Tá bom? É 22 letras do nome da letra do alfabeto hebraico. Versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar o puro seu caminho? De que maneira você, nós, poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Uma pergunta, resposta. Observando segundo a tua palavra, segundo a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. De todo o coração te busquei, não deixe que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da sua boca, mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, na tua palavra, princípios, mandamento, lei, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Então vamos ficar por aqui, até o versículo 16, mas você pode ler até o 176, tá bom? Senão vai ficar muito longo o nosso vídeo. Mas eu quero deixar bem claro, pela palavra de Deus, pelo Divino Espírito Santo, que nós temos que ter prazer, uma alegria, né? Na lei do Senhor, né? Não ficar, estou cansado, eu não gosto, eu não sei. Quem não sabe aprende, quem não gosta aprende a gostar. Eu tenho um medo da Bíblia, de ler, tem muitos versículos fortes, tem muitos mandamentos fortes, acha que é pesado, mas não são. São leves, são suaves, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não, eu tenho medo do Apocalipse, não tenha medo, nem de Gênesis, Apocalipse, tá bom? Nem da Bíblia, porque ela é bênção. Bem-aventurados que lêem, que ouvem, que guardam as palavras que está escrita nessa profecia, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então vamos ficar por aqui. Então eu quero cantar só um canto para encerrar e orar com a bênção apostólica dos sacerdotes. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da primeira letra além. A ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Na beira-mar, Jesus parte-se o pão, a Bíblia, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois, a mim satisfazer, Senhor, a mim e a ti. Vamos orar? E dar a bênção apostólica. Pai, te rendemos graças por esse dia tão especial, maravilhoso, em homenagem à tua palavra, a Bíblia Sagrada. Que seja sempre assim, Senhor. Não apenas no segundo domingo de dezembro, 8/12/2024, mas todos os dias, todos os anos, que o povo lembre da tua palavra, guarde,
medite, examine, leia, aplique, viva, pregue. É ordem de Jesus. Ide por todo mundo pregar o evangelho. É ordem de Jesus, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Aguardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Fica com Deus, que a bênção do Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre nós, tenha misericórdia no nome de a paz, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja para todos sempre com os fiéis de Cristo aqui em toda a face da terra. Um abraço grande e forte do seu amigo e do seu irmão em Cristo, tá bom? Um beijo no teu coração. Diga amém, graças a Deus.